E aí, pessoal? Vamos voltar então ao nosso tema aqui, Revolução Russa. Na aula passada a gente parou, né? Justamente trabalhando a questão da Revolução de Abril ou barra Fevereiro, né? Eu já expliquei essa questão do calendário, que às vezes você pode achar enunciados que fala Revolução de Fevereiro, Revolução de Abril é a mesma coisa, porque os russos não usavam o calendário ocidental, mas enfim. Voltando aqui. Essa Revolução de Fevereiro barra Abril é uma revolução é, que é de cunho liberal burguesa, como eu havia falado para vocês. Então essa revolução ela derruba o czarismo, mas mantém a Rússia na guerra. Então isso não resolve a crise econômica e de abastecimento que o país enfrentava. Então as lideranças de oposição aos mencheviques, os bolcheviques, principalmente o Lenin, né, publica um manifesto, famosas Teses de Abril, onde o Lenin defende a imediata saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Inclusive o slogan era paz, pão e terra. Paz, fim da guerra, né? Pão, solucionar o problema de fome e desabastecimento crônico que a Rússia vivia, e terra, promoção da reforma agrária. Tá? E ele também exigiu que o governo fosse formado pelos sovietes, que na visão dele eram os legítimos representantes da vontade popular russa, né, do povo russo na época. Tudo bem? Então, diante dessa situação, do fato, né, de que o governo menchevique ele não soluciona as questões econômicas e sociais, os bolcheviques encontram a brecha necessária para um novo processo revolucionário. Então, outubro/novembro, né, 1917, os bolcheviques tomam o governo, né, e aí começa a se estabelecer o primeiro governo socialista, comunista da história. Então, a partir de 1917, a Revolução de Outubro/Novembro de 1917, os bolcheviques chegam ao poder. Então, o processo revolucionário ele tem duas etapas. Ele começa com uma revolução liberal burguesa, menchevique, e se encerra, né, com uma revolução socialista, comunista, popular, bolchevique. Tudo bem? Beleza? Governo Lenin. Uma vez tomado o poder, o Lenin é aclamado pelos sovietes. Lembrando que o Lenin era a principal liderança dos sovietes, né, dos bolcheviques. O Lenin é aclamado governante supremo da Rússia. Primeira coisa que ele faz é tirar a Rússia da guerra. Ele assina com os alemães o Tratado de Brest-Litovsk, que tira os russos do conflito em 1917. Ele vai nacionalizar as empresas, as instituições financeiras, promove a reforma agrária, ou seja, ele coloca em prática a promessa das Teses de Abril. Tá? Os mencheviques, né, eles não ficaram parados vendo um governo socialista se estabelecendo no poder. Quando a Primeira Guerra Mundial, no ano seguinte, 1917, ela se encerra, os mencheviques eles vão fora da Rússia, em países europeus, buscar apoio para sufocar o movimento socialista que estava acontecendo na Rússia. Todo mundo ali na Europa estava envolvido na guerra. Quando a guerra acaba, a poeira se assenta, as outras nações europeias têm noção do que está acontecendo na Rússia. Pô, olha lá, cara, está acontecendo um governo socialista. Nós temos que unir forças aqui para impedir que esse governo dê certo. Afinal de contas, se a Rússia se tornar socialista, outros países podem seguir o mesmo caminho, né? Então, o que vai acontecer é uma guerra civil na Rússia. De um lado você tem os mencheviques, passam a ser chamados de russos brancos, né, apoiados pelas potências estrangeiras, e do outro lado os chamados russos vermelhos, bolcheviques, liderados por Lenin, Trotsky e Stalin, que lutam pela manutenção da Rússia socialista. E essa guerra civil ela vai se arrastar de 1918 até 1921. Essa guerra ela acaba com a vitória dos bolcheviques, dos russos vermelhos. Então, a partir daí é fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque não é só a Rússia, outros países ali, né, Azerbaijão, Uzbequistão, aqueles países ali, né, da Ásia Central, também vão ser engolidos por esse processo revolucionário. O Lenin assume o controle supremo, né, do governo,
E diante de toda a crise econômica que estava se estabelecendo na Rússia, olha aí, você tem a crise de abastecimento, o envolvimento da Rússia da Primeira Guerra Mundial, mais 3 anos de guerra civil. O país estava no caos, né? Totalmente devastado. E aí o Lenin adota a chamada NEP, Nova Política Econômica. Como ele dizia, é preciso dar 2 passos para trás para dar um passo adiante, né? A NEP, basicamente, o que o Lenin ia fazer? Ele iria adotar princípios capitalistas para depois estabelecer de fato o socialismo. Porque não havia o que socializar. O Lenin ia socializar a pobreza, porque a Rússia estava um caos, né? Então, através da NEP, a economia se reestabelece e a partir daí ele pode colocar em prática as suas medidas socialistas, vamos dizer assim. Só que o problema é o seguinte, o Lenin morre em 1922, ele contraiu tuberculose durante a Guerra Civil e morreu, né? E o controle do Partido Comunista da União Soviética passou a ser disputado por 2 grupos. O grupo aliado ao Stalin, né? Que era o secretário-geral do partido, que tinha uma visão de defender a consolidação da revolução na Rússia para depois expandir essa revolução para o mundo afora, e o Trotsky, que era o comandante do Exército Vermelho e que tinha o desejo de imediatamente expandir a Revolução Russa. Então o Trotsky tinha uma visão mais romantizada, né, da revolução em si. Então essas 2 alas elas disputaram o poder. O Stalin sagrou-se vitorioso em 1923, assumiu o governo da União Soviética e passou a perseguir de forma implacável seus opositores, aqueles que apoiavam o Trotsky. Inclusive o Trotsky teve que exilar-se, né, fora da Rússia, acabou sendo assassinado na década de 40 no México, a mando do Stalin. Então o Stalin ele inicia um governo, uma ditadura brutal na Rússia, que se afasta muito dos ideais de igualdade, né, que a revolução bolchevique pregava. Então o Stalin estabelece o que a gente chama de totalitarismo de esquerda. Nós vamos falar dos regimes totalitaristas mais adiante, mas tanto a direita como a esquerda, o totalitarismo se manifestou. No caso da esquerda, o exemplo clássico é a ditadura stalinista. Beleza? Bom, o governo do Stalin, quais são as suas características? O Stalin vai implementar na União Soviética uma ditadura extremamente sangrenta. Estimativas apontam, né, que durante toda a sua ditadura cerca de 12 milhões de russos foram vítimas diretas ou indiretas das ações políticas de Stalin, né? Então um dos maiores genocidas da história, sem dúvida alguma. Hitler perto do Stalin é mocinha, né? Ele implementou um culto à personalidade, né? Ele era o líder supremo, inquestionável, né? Quem ousasse questionar Stalin estava condenado ou à prisão nos gulags, né? Que eram prisões horríveis na Sibéria, campos de concentração mesmo, né? As pessoas trabalhavam forçadas, viviam em péssimas condições, e ele vai, através da repressão e da propaganda, consolidando-se como esse líder supremo da Rússia. Na economia, ele anula os planos da NEP, né? Ele implementa uma outra medida que é o tal do plano quinquenal, né? Então ele faz um planejamento muito rígido de 5 em 5 anos da economia soviética, a planificação total da economia, né? O primeiro plano quinquenal investiu pesado na indústria de base, na indústria bélica, porque a União Soviética era o único país socialista do mundo, ou seja, estava cercado de inimigos. Então ela tinha que se tornar o mais rápido possível uma potência industrial e militar, né, para poder se defender de qualquer tipo de agressão externa. Então foi sendo feito esse planejamento, né, e que teve um custo humano elevadíssimo. O plano quinquenal tinha regras muito rígidas e quem desobedecesse essas regras ou virava picolé na Sibéria ou era fuzilado, né? Nada como um paredão de fuzilamento para encorajar as pessoas. No campo, ele deu um outro ritmo à reforma agrária. Ele criou as oukoses,
que eram fazendas coletivas, aonde os agricultores eles cultivavam e entregavam parte da sua colheita para o Estado soviético. Cara, isso é servidão, né? Ele trocou, olha que o czarismo, ele foi substituído por um outro regime repressor, mais repressor ainda, que é o stalinismo. Então, ao invés do camponês produzir para a aristocracia czarista, agora o camponês era forçado a produzir para o governo stalinista, né? Isso provocou queda na produção, surtos de fome, a morte de milhares de pessoas, um desastre, né? Mas mesmo assim o Stalin bancou as chamadas oukoses, né? A manutenção desse sistema aí. Tudo bem? Beleza? Se a gente pode falar que existiu algo positivo na gestão do Stalin, é que ele conseguiu, com essa brutalidade toda, em 10 anos, em uma década, a Rússia saiu de um país agrário camponês e se tornou um país industrializado, uma potência militar em um período muito curto, né? Então, ele colocou acima das vidas o pragmatismo para transformar o seu país numa potência. Eu falei da questão do culto à personalidade e a propaganda, né? Os cartazes foram muito utilizados pelo Stalin para promover esse processo. Olha aqui esse cartaz, né? O Stalin colocado ali como um grande líder, grande timoneiro. O timoneiro é aquele cara que segura o timão, né? Que é o volante ali do navio, né? Que conduz o povo na direção certa, né? Cartazes vangloriando o serviço militar, o trabalho nas indústrias. Então, houve toda uma formação, né? A cultura, por exemplo, a produção cultural, o cinema, as artes plásticas, tudo voltado para reforçar essa visão desse Estado dos trabalhadores, mas que na verdade não era dos trabalhadores coisa nenhuma, né? Era governado por uma burocracia mantida ali por mãos de ferro por parte do Estado. Beleza, pessoal? Então a gente encerra aqui Revolução Russa e a formação da União Soviética, e qualquer dúvida ou qualquer questão que vocês tenham, vou estar no site à disposição de vocês. Fiquem com Deus, até mais!